Né, Sabino? Bem-vindo. Oi, Sabino. Oi, Bruna, oi, Ana, João, ouvintes. Exatamente, é isso mesmo. Na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes esteve em Brasília, teve essa conversa com o Rodrigo Pacheco, que prometeu realmente colocar em votação, colocar na pauta de votação do Senado Federal, essa questão da criação de um fundo para subsidiar a gratuidade do transporte público no Brasil inteiro. O que significa a gratuidade? Esse direito que as pessoas, a partir de 65 anos, têm de andar de graça nos ônibus de São Paulo. Aliás, é bom lembrar que esse direito era para maiores de 60, né? Foi aumentado esse tempo para mais de 65. Pois bem, então espera-se que, se não tiver muita debandada de senadores por causa da semana que antecede o Carnaval, porque a gente sabe que muitas vezes funciona assim, né? Não é só na semana do Carnaval, é na semana que antecede, na semana depois. Enfim, nós vamos esperar que esse assunto importante seja votado. De qualquer forma, mesmo que seja aprovada a criação desse fundo, não há perspectiva de diminuição do valor repassado pela Prefeitura para as empresas de ônibus a título de subsídio. Hoje a Prefeitura, para subsidiar a passagem, para que a passagem não custe o valor real dela, que estaria em torno aí de R$ 7,00, R$ 7,20, a Prefeitura repassa anualmente, pelo menos no ano passado esse foi o valor, 3 bilhões e 200 milhões de reais para os cofres das empresas públicas. Há muita pressão das empresas para que esse valor este ano chegue em torno de 4 bi. 4 bi. E para não aumentar esse valor para 4 bi, o que as empresas estão pedindo em troca? Estão pedindo, e essa é a novidade, estão pedindo aí a possibilidade de explorar a publicidade nos ônibus e tentar arrecadar dinheiro aí hoje, uma questão que a Lei Cidade Limpa proíbe. Também para explorar o serviço de aluguel de bicicletas na cidade de São Paulo. É outra atividade que as empresas de ônibus querem assumir. E mais, todas as obras de recape de asfalto para os corredores de ônibus, que aí seria uma contratação, uma concessão para que as empresas de ônibus pudessem fazer essas obras e melhorar a qualidade dos corredores de ônibus. Então, as empresas de ônibus aí se movimentando nos bastidores para tentar conquistar da Prefeitura aí alguns novos negócios e, dessa forma, a Prefeitura, pelo menos em tese, não subiria o valor do subsídio repassado a essas próprias empresas. Um problema aí para o prefeito Ricardo Nunes enfrentar. Aliás, só uma curiosidade, o prefeito Ricardo Nunes, que depois de 9, quase 10 meses, despachando da sala de vice-prefeito no 6º andar da Prefeitura, foi agora para a sala do 5º andar, a sala oficial do prefeito, onde todos os prefeitos estiveram até então, sala que era ocupada por Bruno Covas, que estava vazia. O prefeito reformou a sala e agora a ocupa lá no 5º andar. Sentou, então, de vez ali na cadeira de prefeito depois desses meses. Agora, que é natural também, sim, né? Sim, Faz Natural. parte do prefeito, faz parte do exatamente. jogo. Agora, sim, ô Sabino, a gente falou aqui há alguns dias, inclusive na Rádio Bandeirantes, que a partir de abril as empresas de ônibus não vão mais contratar cobrador. A intenção é tirar essa função ao longo dos próximos meses, aos poucos, sem demissão em massa, sem contratar, realocando quem já está hoje na função em outras funções, como motorista, fiscal, áreas internas das empresas e tudo mais. Isso já vai tirar também um pouco da conta da prefeitura e das empresas, né? Porque é um funcionário a menos que você vai ter trabalhando numa boa parte dos ônibus aqui de São Paulo. A gente está falando de uma média de 2.700 ônibus que podem ficar sem cobrador nos próximos meses. Então, isso também não bastaria. Isso não tem nenhum impacto, não influencia em nada no custeio da tarifa de ônibus aqui em São Paulo. Não resolveria o problema. É óbvio, você disse bem, diminui o custo, mas você sabe, né, Ana, você que cobre tão bem essa área de mobilidade, sabe que essa planilha do custo dos ônibus é um verdadeiro mistério, né? É para poucos iniciados, é para quem realmente sabe ali quais são as entranhas e as contas que são feitas. Então, em princípio, não, isso não diminuiria o valor do subsídio da Prefeitura para as empresas de ônibus, não. Pois é, querem tudo e vão possivelmente conseguir, né? Porque senão... E aí a gente fica numa posição que é até difícil, né, Sabino? Mas o que a gente sabe é que se essa tarifa aumentar para
usuário do transporte, para quem paga o ônibus, precisa do ônibus todos os dias, o problema é ainda maior, né? Então, o que a gente faz? Cede aos pedidos dessas empresas ou aumenta a tarifa e, fim de papo, limita o trabalho das empresas ao que elas já fazem em São Paulo? E é bom lembrar que a gente já falou aqui, né, que se vier a gratuidade, a ideia do prefeito Ricardo Nunes é não aumentar a tarifa, é manter a tarifa no valor que está, jogando o problema lá para o lado do governo do estado, se vai aumentar as tarifas de trens, do metrô, assuntos que vocês falaram tanto hoje no Bora Brasil, mas dificilmente também empurrar realmente tarifa, porque é ano eleitoral. Tá certo. Vamos acompanhar, então. Até final desse mês tem que ter uma decisão, né? Pelo menos é essa a expectativa. Marco Antônio Sabino, obrigada, viu, pela participação. Boa semana para você. Valeu, Obrigado, Sabino. boa semana. Boa semana também, valeu. E olha, já que o Sabino tocou aqui no assunto CPTM, metrô, trilhos, a gente ainda está com a linha 9 na mesma situação, tá? Interrompida entre Jurubatuba e Grajaú. Linha 9, a gente não tem ainda uma previsão muito concreta do horário que vai voltar a funcionar normal. A ideia é que a gente tenha toda a linha operando até o pico da tarde. Pico da tarde daqui a pouco, né? 4 horas, 4 e pouquinho, o movimento já começa a aumentar bastante. Por enquanto, linha 9 segue com o trecho interrompido, o restante do sistema sobre trilhos funcionando normalmente. Agora, 2h09, a gente tem um intervalo? Mais um. Então, bora. O Bora Brasil volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Bandeirantes.